da nutrição esportiva em águas abertas. Maria Fernanda ela tem formação em nutrição e ela é graduanda em educação física. Ela atua há mais de 17 anos dentro da nutrição esportiva. E ela também atua com a consultoria da Thaís Xavier. Por favor. Pode ficar à vontade. Opa, vamos lá. Tá. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar contribuindo um pouquinho mais, né, para esse seminário. A natação é um esporte que veio da minha infância e está se tornando mais presente agora através da natação em águas abertas. Comecei a praticar natação em águas abertas, na verdade, estagiar perante a minha modalidade de prática, que é a canoa havaiana, canoa polinésia, e como futura, né, e atual instrutora também, sei da importância de você saber, né, ter toda a defesa ali, caso aconteça algo e você precise, né, sobreviver em águas abertas. Então, o meu primeiro foco foi esse e me apaixonei por tal. Atuo há 17 anos, né, só fortalecendo o que já foi dito dentro da área da nutrição esportiva e, sem sombra de dúvida, é a área que eu venho cada vez mais me dedicando e agora os esportes aquáticos está fazendo ainda mais parte do meu dia a dia, tanto, né, de estágios como instrutora de canoagem, mas também, né, como nutricionista. Vamos lá, sem grandes demoras, né, mas eu me formei pela Universidade Veiga de Almeida, estou me graduando através da Unicesumar, trabalho no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, mas sou capixaba, então dou uma passadinha lá, aproveitar que o nosso CRN tem essa extensão. Né, já tive a oportunidade, eu acho que foi quando eu me inseri ali no mundo dos esportes, de trabalhar com algumas empresas voltadas para a área da suplementação, onde eu prestei consultoria, né, fazia alguns treinamentos voltados para a área da suplementação e tive uma oportunidade muito legal, um pouco antes da pandemia e na pandemia, de participar um pouco de estudos voltados para a área do esporte, para a área da nutrição, junto ao pessoal lá do Fundão, Laboratório DAF. Tá? Então, me trouxe umas experiências bem legais voltadas à parte, né, dos estudos, das pesquisas. Ao longo dessa minha trajetória, um dos últimos trabalhos que eu fiz junto com uma amiga nutricionista é uma mentoria voltada para o nutricionista. Né? A gente tem uma carência, apesar de ser muito discutido, temos muita literatura, não tanto quanto gostaríamos, mas já temos bastantes estudos para nos embasar, mas a nossa graduação ela é mais voltada para a área clínica e agora, através, né, do advento da gente ter essa possibilidade da parte mais de, como é que se fala, de cursos à distância, né? A gente tem um pouco mais de contato do que eu há 17 anos atrás, mas a graduação tem uma carência muito grande de falar sobre esse tema, e aí eu desenvolvi essa mentoria para ajudar aí novos formados, estudantes a se inserir melhor dentro da área. Ajudo alguns projetos sociais como nutricionista e tenho ali 2 projetos autorais, que é o Seu Nutri, Nutrição ao Alcance de Todos, e tenho um projeto para performance corporativa. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Fiquei muito feliz, na verdade, de ter, né, vindo logo depois de uma palestra tão motivadora, né, e muito importante para o que a gente vai abordar agora, porque o nosso maior desafio quando a gente pensa, né, em estratégias nutricionais voltadas para águas abertas, dentro do que a gente tem hoje da literatura, de fato, são as grandes competições, né, então provas curtas, óbvio, a gente vai se preparar, vai pensar também numa estratégia nutricional bem desenvolvida, mas os nossos maiores desafios estão, de fato, nas provas de longa distância, e é ali que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas antes a gente não tem como não passar rapidamente pela história. Acredito que muitos já conhecem, mas eu não vou deixar de sinalizar que as competições, né, em águas abertas, elas se iniciaram em rios e lagos, né? A gente teve um marco muito grande aí em 1991, onde a modalidade ela foi reconhecida, mas sem sombra de dúvida, acredito eu,
que em 2008 foi onde a gente teve o boom da modalidade, quando ela entrou ali nos Jogos Olímpicos, né? Eu acredito que isso tenha expandido ainda mais o interesse das pessoas a se dedicarem a conhecer, e acredito muito até com relação aos próprios estudos, né, mais aprofundados sobre essa modalidade. E atualmente a gente tem aí diversas provas de 5, né, as ultras provas, como o próprio Zé estava trazendo para a gente, que passam aí de 78 quilômetros. Eu vou ter que mudar a minha foto, né? Crente que eu estava arrasando, botando ali um dos primeiros marcos nossos, né? Não deixando, obviamente, de reconhecer o feito do Abílio, né? E ali a gente já traz, né? Imagina, 16 horas no mar. Né? No caso agora, é muito pouco perante o que foi apresentado, mas a gente sabe o quanto que, na verdade, passou ali de 2, 3 horas de prova, já começam as complicações relacionadas a como manter essa performance, entendendo que a gente já vai ter, né, uma depleção grande do nosso glicogênio. Como é que a gente vai sustentar? Vai ser só através de reserva? Vamos utilizar suplementação? Vai ser alimentação? De quanto em quanto tempo essa oferta será, né, conduzida? Enfim, e a gente sabe que Águas Abertas é totalmente diferente ali da corridinha que você passa, pega o gel, né? A gente tem, digamos que mais adversidades até do que em outras modalidades de endurance, tá? Bem, peguei uma revisão, né? Fiz ali um levantamento de estudos, é a primeira vez que eu estou palestrando sobre Águas Abertas, tá? Então espero contribuir bastante. Então foi um aprendizado, está sendo, na verdade, para mim um aprendizado, e eu tentei buscar o que a gente tem de um pouco mais recente na literatura. Nós temos, né, então, essa revisão de 2024, onde a gente fez um levantamento ali de 1.883, né, estudos, sendo que apenas 12 foram selecionados, e desses 12, 5 entraram dentro dos critérios, tá? E um deles, acredito eu, que um dos que geraram mais limitações, talvez, de nós termos mais estudos ali, foi a prática acima de 8 anos, tá? Então, as periodizações que nós vamos trazer aqui, os modelos de periodização, eles estão baseados, né, em atletas que têm amplo tempo, né, dentro da modalidade. Fechado? Pronto. Então, dentro das características, né, dessa periodização, nós encontramos ali atletas de elite, né, que estavam treinando semanalmente de 22 a 28 horas, o que gerava um total de 70 a 85 quilômetros semanais, tá, em provas, se preparando em provas de 5 a 25 quilômetros. Já nos atletas amadores, que não eram maioria dentro dos estudos selecionados, tá? A gente já teve uma redução, né, de 19 horas semanais, de 15 a 70 quilômetros de nado durante a semana, e distâncias, no caso, as competitivas, que já chegavam, né, a provas de outras distâncias, como o único caso que foi sinalizado no estudo de 78 quilômetros. O modelo mais utilizado de periodização é o modelo clássico, né, trabalhando ali em meso, macro, meso e microciclos. O modelo para distribuição dessa intensidade dentro dos estudos, o que foi descrito é que se utilizaram muito o piramidal e o polarizado, que tem uma certa semelhança entre eles, entretanto, subentende-se que o polarizado ele já dá um pulo para uma zona mais alta, né? Ele não passa muito pela zona moderada, ele já vai de imediato, né, ali para a zona 3, mas sem sombra de dúvida, né, ali chegando a 90% da periodização, a gente tem as zonas baixas, né? Então, nosso atleta ele precisa realmente ser resistente. A gente vai sim ter os momentos de intensidade, porque a própria modalidade depende desses momentos de sprint, seja numa chegada, seja numa largada, seja numa ultrapassagem, numa boia, né? Tem momentos que a gente vai utilizar esse sistema, entretanto, né, ela tem uma natureza mais aeróbica. Não vou me estender, porque o nosso papo é sobre nutrição, mas não tinha como não passar sobre isso, tá? Então a gente tem aí realmente uma predominância de baixa intensidade, eles falam muito na distribuição 80-20, né? Então 80% ali em zonas mais baixas e 20% em zonas mais elevadas. A gente tem um volume semanal bem
significativo. O próprio Zé confirmou isso, né, que ele vinha de uma periodização mais baixa, mas para que ele alcançasse realmente provas mais importantes com relação à distância, ele precisava, né, sem sombra de dúvida, simular e aumentar esse tempo ali do nado dele. Modelo clássico, e para que esse endurance aconteça com qualidade, a gente precisa de uma boa distribuição, né, dessa carga de treinamento. E isso é uma coisa que, infelizmente, eu acho que vem melhorando, mas eu confesso que, como nutricionista, é o grande X da questão. A gente encontra dentro do consultório pessoas com muitas vontades de alcançar metas, mas pouco planejamento. Mesmo a gente estando, né, num seminário onde acredito que mais talvez de 90% seja profissionais de educação física, a gente ainda tem uma carência muito grande, né, das pessoas que praticam diversas modalidades nas suas preparações. E elas nos cobram, né, resultado. Só que quando você vai ver a base do treinamento delas, não existe muitas vezes, né? É claro que eu acredito que conforme essa pessoa vai se envolvendo mais com o esporte, vai buscando metas mais ousadas, ela naturalmente vai percebendo que ela precisa de um planejamento. Entretanto, é muito comum ainda pessoas que não têm essa programação e, obviamente, que nós nutricionistas não vamos conseguir conduzir as nossas prescrições da mesma forma se a gente não conseguir entender o que ele está fazendo naquela semana, daqui a quanto tempo é a competição-alvo dele, né, se ele precisa de alguma manipulação de composição corporal, ganhar, perder peso. Isso tudo precisa também ser programado. Tanto que a gente fala não só da periodização de treinamento, como a periodização nutricional, que está totalmente linkada com as bases, né, que os treinadores descreveram ali para os seus alunos e atletas. Então, se a periodização mostra a carga de treino, a nutrição precisa sustentar essa carga e otimizar a performance. Então, muitas vezes, os alunos de vocês, se não estiverem conseguindo cumprir, né, a programação, acredito que muitos já sinalizem isso, mas perguntem muito sobre a questão da alimentação deles. Eu vou fechar a minha apresentação com um caso clínico, e é muito comum a gente ver uma desordem. Às vezes eles estão programando o treinamento, mas eles não estão programando a nutrição. E o inverso, como eu falei, também é muito comum. Muitas vezes a gente tem um planejamento nutricional incrível, mas a base não existe. E aí fica difícil de chegar num resultado, né, importante, significativo. Quando eu fui fazer uma busca com relação ao que a gente tinha mais voltado, não para o Endurance, porque para o Endurance a gente tem muito artigo. Inclusive, todos os dois estudos que eu trouxe falando sobre natação em águas abertas, um de 2024 e o próximo de 2014 e o próximo de 2024, eles levantam, né, essa correlação com as recomendações que a gente tem do Endurance de forma geral. Existe uma semelhança nas nossas estratégias, até porque a gente olha para os sistemas energéticos, né? A gente olha não necessariamente só para a modalidade, a gente usa outras bases fisiológicas, metabólicas, para sustentar as nossas condutas. Entretanto, a gente entende, como o próprio Zé fala, que não tem como a gente basear as nossas prescrições, por exemplo, como se tinha muito estudos voltados para nadadores de piscina. É um ambiente totalmente diferente, as condições são diferentes, né? Os desafios são diferentes. Existe semelhança, mas existem as suas especificidades. Então, em 2014, a gente tinha já essa limitação, né? Então, até o modelo de estudo narrativo, ele traz essa dificuldade de se encontrar estudos com um direcionamento mais específico dentro da modalidade. Tá? Vocês vão observar também que houve, obviamente, em 10 anos, né, novos dados, mas as preocupações continuam sendo muito semelhantes, como também o Zé trouxe para a gente. Então, a importância da gente conseguir entender essa termorregulação, estratégias nutricionais, como ele mesmo sinalizou, de líquidos quentes ou líquidos mais frios, de acordo com a temperatura da água, né? Então, a hidratação, como é que vai ser feita essa hidratação? O atleta, ele evita parar, né? E ele também não vai carregar a garrafinha. Como é que isso vai ser feito em longas distâncias? Vão haver pontos específicos, vai haver barco de apoio, então existe
toda uma logística que nós nos preocupamos, né, com essa reposição e, sem dúvida, com relação à manutenção dessa oferta adequada de carboidratos, nosso querido macronutriente, mas infelizmente tão temido, né, e negligenciados por muitos. A relação que a gente encontra em 2014, novamente reforçando que não muda muito, como vocês vão ver à frente, de 2024, o carboidrato é rei. Eu realmente, como nutricionista, sempre falo isso e eu fico apavorada quando eu vejo falas que mudam esse entendimento. As estratégias que restringem o carboidrato, ela faz parte da periodização, mas não quando a gente está falando especificamente de provas, né, de treinos-alvos, de simulados, né? A gente utiliza as estratégias de restrição durante a fase da periodização para melhorar a eficiência metabólica, às vezes até mesmo com o objetivo de manipulação de composição corporal, mas quando a gente está falando em performance, principalmente em longas distâncias, não tem como desconsiderar, né? Não é o que a gente vê, não é fisiológico. Tá? Independente da manipulação e de algumas falas que eu tenho visto serem levantadas, né, não só de profissionais, mas como de pessoas que praticam dietas cetogênicas, jejuns, mas não é o que a literatura sustenta pra gente, tá? Sempre existe aquele ponto fora da curva, mas a gente sempre tem que olhar, né, como um todo. Então, as recomendações de carboidratos, elas estão diretamente relacionadas às necessidades. Então, era um alto volume semanal, que poderia variar de 40 a 70 quilômetros por semana, e as recomendações, elas iriam próximas de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilograma dia. E é muito comum as pessoas estarem bem abaixo disso. Exatamente pelo medo, né? Eu acho que pela mídia, por falas desnecessárias. Então tomem muito cuidado com relação a esse ponto, tá? Inclusive para os alunos de vocês, que é muito comum as pessoas estarem restringindo carboidrato de forma desnecessária. Tá? Inclusive, quando a gente pensa nas estratégias pré-provas, a gente precisa aumentar ainda mais essa quantidade de carboidrato. A gente chega a 12 gramas por quilo dia. Se alguém já fez dieta ou calcula dieta, com certeza vocês sabem que é uma quantidade que às vezes é até difícil de você conseguir atingir. Eu mesma, dependendo do atleta, eu tenho que sujar, vamos dizer assim, né, a minha prescrição, porque é difícil você realmente, através de alimento limpo, conseguir atingir essas recomendações. Acaba que você bota mel, granola, pão, tapioca. Eu falo, não, pão não, filho, vai na tapioca, porque se tu for comer pão, tu vai comer 10 fatias. E é muito comum também o paciente chegar e me mandar uma mensagem e falar assim, Fernanda, tem certeza que é tudo isso que eu tenho que comer? Né? Então, homem, às vezes, também que é, né, mais carcaçudo, assim, tem mais volume de corpo, quando eles pegam a quantidade de arroz, né? Se for batata inglesa, então esquece, vai passar 3 dias comendo uma refeição, não dá nem para colocar. Então tem que botar bananada, tem que botar suco de uva integral, né? Tem que botar alimentos com realmente uma carga de carboidrato significativa para que a gente consiga atingir, né, essa estratégia pré-prova e o mais difícil ainda, sem sobrecarregar a parte gastrointestinal, que é a nossa grande dificuldade. Como é que eu vou fornecer tudo isso de alimento, né, sem hiperestimular essa parte gastrointestinal? Então, através de muitas estratégias, procurem, obviamente, profissionais para auxiliar, né, vocês e os alunos de vocês com relação a isso. As estratégias de hidratação, né, elas estão relacionadas muito, não só no fornecimento da água, mas principalmente relacionados ao sódio. Né, quando a gente passa ali de 2, 3 horas de provas, a gente já começa a ter um olhar mais atento a essas necessidades, exatamente pelas perdas que nós temos. Então a gente tem recomendações, né, que vão, por exemplo, de água de 400 ml por hora, chegando a 800 ou mais, porque também é um pouco individual, de sódio de 300 a 600 por hora. Então, pô, mas é uma lacuna grande, Fernanda, né? Como é que eu vou individualizar isso?
fazendo como o Zé trouxe aqui pra gente. É teste, é se entender, é pesar antes do treino, é pesar depois do treino, é fazer um comparativo do que ele bebeu, do que ele não bebeu, e conforme você vai acompanhando, né, esse indivíduo, a gente vai conseguindo personalizar e individualizar mais as nossas prescrições, só testando. E as pessoas não testam, elas não querem fazer nada antes da competição, e aí no dia da competição ela quer tomar todos os suplementos do mundo, ela quer tomar isotônico, né? Tem gente agora com a febre dos isotônicos. Ah, não, vou correr 100 metros, aí toma lá um Gatorade. Aí correu meia hora, não, porque agora eu vou tomar meu hidrolite, meu não sei o quê. Eu falo, gente, é uma loucura de questões, né, de informações não bem direcionadas. A gente está vivendo uma fase de muita informação, mas essa informação muitas vezes ela não é bem direcionada, né? Então esse filtro de nós profissionais para com os nossos clientes é muito importante, porque existe muita informação e muita informação não errada, mas não bem direcionada. Refeição pré-prova, né? A gente tem uma recomendação de 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo, ali 2, 3 horas antes, que a gente pode ser através de alimento, pode ser através de suplementos, a gente vai individualizar de acordo com o perfil do nosso paciente, tá? E a gente tem as adaptações relacionadas à hidratação, como a gente falou. Então, se tiver temperaturas, né, muito baixas, sugere-se realmente de você incluir líquidos mais quentes para ajudar nessa termorregulação, da mesma forma que em temperaturas, né, mais quentes, o gelado, né, ele se torna também uma alternativa interessante. Durante a prova, Fê, e aí? Eles trazem que para provas de 5 quilômetros, a nossa preocupação é no pré-prova. Durante a prova, meu amor, vai, dá o teu melhor e termina o mais rápido possível, né? Então, se alimentar bem previamente, fazer ali 38, 48 horas antes uma supercompensação desse carboidrato, entrar hidratado, que é uma das coisas que a gente fala muito na nutrição, né? E não buscar uma boa hidratação durante, porque se você entrar desidratado, muitas vezes você não consegue recuperar, né, esse estado não adequado de hidratação durante a prova. A gente em provas de 10 quilômetros, né, que já são ali em média 2 horas, podendo ser um pouco mais, dependendo do atleta, né, a gente já vai fazer a utilização dos carboidratos, até porque a gente entende, né, que a cada hora a gente precisa repor essa energia. Tá? Existem alguns estudos que mostram que não necessariamente, entretanto, né, os grandes consensos nos trazem esse direcionamento. Intensidades de moderadas a alta intensidades, a cada hora a gente vai repor aproximadamente 30 gramas de carboidrato a hora, dá mais ou menos ali como se fosse uma garrafa de isotônico com carboidrato, que agora a gente tem a versão 100, né? Géis de carboidrato, hoje a gente já tem géis com uma quantidade maior, mas a base é em torno de 20 gramas de carboidrato, 25, então seria quase que 2 géis, e conforme esse tempo de prova ele vai aumentando, essa necessidade vai aumentando também. Tanto que a gente chega a ter hoje estudos, né, que chegam a 120 gramas de carboidrato por hora, como se esse atleta tomasse em torno de 1 gel a cada 10 minutos. Né? Então é uma quantidade importante e não pode ser, né, negligenciada, o que é muito comum de acontecer. Tá? Na canoa, então eu vejo muito, não, eu não preciso, eu não tomo água, não bebo gel, termino a prova, eu faço tudo isso. Então, muito cuidado. Nas provas já de 25K ou mais, a nossa atenção já é maior, vocês observam que eles já fazem recomendações superiores a essas 30 gramas às quais eu estava me referindo, chegando ali dentro das recomendações 90, mas a gente já tem vários casos, né, individualizados de consumo superiores a essa quantidade de carboidrato, tá? Então, observem dentro desse planejamento que o que mais se fala é água, sódio, carboidrato. Né? Então esse trio ele é muito importante quando a gente pensa em performance, principalmente quando a gente pensa no endurance. Tá? Suplementação a gente ainda não tinha grandes estudos correlacionando, hoje a gente já tem um pouquinho mais, mas a nossa querida, né,
Cafeína, ela está em muitos estudos presente, não sendo diferente em natações de águas abertas, então a gente pode utilizar não somente pré-prova, né, como durante a prova também é interessante a gente manter. Eu gosto muito de usar a cafeína após da metade para o final, né, até porque a gente consegue via alimento previamente, e aí eu sustento tentando dar um plus nesse empenho dele utilizando géis, né, com cafeína. A betalanina é uma coadjuvante muito interessante, principalmente quando associado à creatina, né, então a gente vai ver um pouco mais à frente ao bicarbonato de sódio também, que são associações bem interessantes, principalmente quando a gente pensa naqueles momentos de sprint. Não que a gente vai, de fato, utilizar elas em benefícios em 80%, vamos dizer assim, da competição, mas a gente vai utilizar naqueles momentos dos sistemas anaeróbicos. Aqui mais uma síntese, né? Então ele fala, né, que de fato a gente tem ainda, né, pouca evidência dentro da modalidade, mas que a gente precisa, né, ter essa atenção ao consumo de carboidrato pré, durante, pós, tá? E que a gente precisa, obviamente, ter uma estratégia fundamentada dentro da parte da periodização desse atleta. Já em 2024 a gente já consegue uma revisão ainda narrativa, tá? Ele está com um erro. Mas ela é uma narrativa, mais estudos, mas ainda não de uma forma significativa para ter um embasamento de revisão um pouco mais rígido em suas considerações, tá? Mas a gente já consegue ver um pouco mais das necessidades energéticas, fisiológicas, já se fala um pouco, como o Zé trouxe, já fala um pouco mais sobre como é que deveria ser, então, a composição corporal desses nadadores? Será que existe um perfil ideal, né? Será que existe um percentual de gordura ideal para eles, entendendo que para uma proteção, para uma boa flutuabilidade, né, o percentual de gordura pode ser um fator positivo, mas a gente tem que sempre correlacionar isso com massa magra e individualizar sempre, né? A individualização, ela sempre vai ser o grande diferencial. Confirmando, né, que temos ali a predominância, né, do metabolismo aeróbio, né, a média de gasto diário, tá, dos atletas chegavam a 5.500 calorias, tá, pensando na parte do treinamento. A gente tem, dependendo, né, dos simulados, dos volumes, né, isso a gente já está falando de nados mais significativos. A gente em mulheres 1.900 a 2.600 quilocal e uma boa predominância da utilização, né, da gordura como fonte de energia durante a prática. E aí, alguns nutris, não sei se seria uma dúvida de vocês, então eu vou usar triglicerídeo de cadeia média, eu vou começar a usar, né, estratégias de gordura como suplementação durante a competição. Será que faz sentido? Não. Aqui, principalmente para nós nutricionistas, mostra o quão importante é utilizar aquelas estratégias que não são interessantes durante o período pré-competitivo e simulados, como jejuns, né, train low, restrições maiores desses carboidratos para melhorar a eficiência metabólica e aí sim, durante um estímulo mais significativo, você ter um melhor aproveitamento, né, do metabolismo oxidativo. Falando dos carboidratos e agora um pouquinho das proteínas, né, ele continua trazendo aquelas recomendações, como eu falei, há 10 anos atrás já se falava que um bom fornecimento de carboidrato estava próximo de 6 a 10 gramas por quilo por dia, tá, que já era uma recomendação interessante, né. Durante a gente já tem ali de 60 a 90, né, dependendo da prova. As proteínas, isso aqui eu acho muito importante, porque as pessoas são alucinadas por proteína, né? Você pergunta, não, tô tomando whey. Não, acabei de tomar whey. O que é isso, Fernando? Franguinho desse tamanho na minha refeição? Não, eu como meio quilo de peito de frango, 4 ovos de manhã, mais proteína, mais aminoácido. Carboidrato ninguém fala. Proteína tá cheia. E quando a gente vai olhar as bases, inclusive uma das últimas revisões que a gente fala de endurance, a recomendação é próxima de 1,4 gramas.
que é facilmente atingido, que é muitas vezes quem gosta de comer refeição numa quantidade boa nas grandes refeições, nem deveria tomar whey, porque está tomando de forma desnecessária, está passando da necessidade. Enquanto você deveria estar comendo mais arroz, mais batata, mais fruta, que você fica muitas vezes com medo, você está se entupindo de proteína sem necessidade. Só que a proteína tem função energética, né? Então tudo bem, ela vai fazer esse trabalho também. Mas será que seria a melhor alternativa? Né? Muitas vezes não. A distribuição desses macronutrientes ela é muito importante também para o sucesso da prescrição de vocês do treinamento, tá? E ali ela fala um pouquinho que no pós-treino, né, a gente já tem, obviamente, um olhar, né, não só do carboidrato para restaurar toda essa depleção do glicogênio e já nos preparar para uma próxima sessão de treino ou para uma próxima prova, a gente já começa a olhar, sem sombra de dúvida, né, para os reparos, para os danos que foram causados e aí, né, a proteína faz sentido estar presente, um total ali de mais ou menos 0,3 gramas por quilo nessa refeição pós-estímulo. A hidratação, ela varia também, eles trouxeram que as perdas podem ser superiores a 3 quilos, então daí a importância de se criar uma estratégia adequada de hidratação, né? O atleta terminar num peso muito diferente do que ele começou não é positivo. É interessante que a gente consiga sustentar esse peso do atleta durante o estímulo, tá? Então a gente precisa analisar individualmente, porque as perdas elas também podem variar de meio quilo, né, até 1.600 de perda por hora. Então a gente precisa entender essas individualidades aqui, né, falando sobre a importância dos líquidos, do sódio, né, daquela questão que a gente falou do líquido quente, do líquido frio, dependendo das condições climáticas, para favorecer essa termorregulação. E a composição corporal? Será que existe alguma composição mais favorável? Segundo os estudos, eles concluem que é sempre individual. Né? Acaba que no final o direcionamento é isso, existe a individualidade. Entretanto, quando foram analisar, né, os atletas, observaram que quando comparado a atletas de piscina, os atletas de natação de águas abertas eram atletas mais leves, com uma massa muscular relativa, né, a massa magra um pouco menor e um percentual de gordura maior. Isso era algo comum a muitos dos atletas, mas não era, obviamente, um cenário para a gente, né, manipular os nossos alunos a terem tal composição. Entretanto, vale, né, tentar otimizar de alguma forma também a composição desse indivíduo, né, tronco forte, membros superiores fortes para uma boa propulsão. Caso o atleta vá realizar, né, competições de longa distância, é interessante que esse percentual de gordura, por mais que tenhamos ali indivíduos mais adaptados, como ele sinalizou, né, de 14, 16 anos, nadando em condições extremamente extremas, né, de frio, principalmente talvez para nós, né, que não estamos tão adaptados, seria interessante manipular a periodização nutricional desse atleta para, se ele for muito sequinho, aumentar um pouco esse BF dele, para a competição, e aí depois ele, né, pode de repente até voltar na fase ali de preparação das bases pré-competitivas para um percentual de gordura um pouco mais baixo, tá? Mas é muito comum isso acontecer nas nossas manipulações de prescrição, e mulheres têm um pouco de vantagem pela nossa composição natural de sermos, né, um pouco mais, com um percentual de gordura um pouco maior, tendo vantagem aí na flutuabilidade. Quando a gente já fala de suplementação, a gente já tem a inclusão de outros suplementos, sinalizei um pouquinho para vocês até anteriormente. Então, creatina, betalanina, né, eu falei na verdade de bicarbonato, porque é de fato um suplemento muito interessante com esse efeito de tamponamento. Entretanto, a gente tem uma dificuldade muito grande de utilizar pelas condições gastrointestinais, né? Os atletas tem uma dificuldade de usar, apesar de ser um suplemento extremamente acessível, né, e com uma capacidade muito legal de ter esse recurso ergogênico. A betalanina é uma alternativa para tal finalidade,
tá? Associado à creatina é muito interessante para os estímulos anaeróbios, a gente tem uma sustentação melhor dos estímulos quando suplementamos, né, as duas, a cafeína por estimular, por diminuir percepção subjetiva de esforço, né, ele diminui sensação de dor, então a cafeína tem essa propriedade, até por isso que ela é tão perigosa quando mal prescrita, né? Porque as pessoas elas ficam sem muito esse feeling de entender o que está acontecendo, então esse excesso de cafeína, de pré-treino, que o pré-treino tem que ser o ultra, com uma quantidade X de cafeína, tomem um pouco de cuidado e se sabem que os alunos de vocês utilizam, deem esse alerta para eles, porque a gente se perde um pouco às vezes com a cafeína, e o nitrato é um queridinho do momento, né, onde a gente tem uma melhor vasodilatação, a gente tem uma melhor perfusão, fornecimento de oxigênio, de nutrientes, e está sendo bem utilizado aí nas prescrições e apareceu nessa revisão de 2024 como sendo um potente recurso ergogênico também pensando em natação em águas abertas, e são todos de alto nível de evidência. Tá? Na conclusão, lembrando, né, então se repete um pouco do que a gente viu em 2014, então a gente tem durante o dia a dia uma recomendação que vai de 6 a 10 gramas por quilograma, entretanto na pré-competição, né, aqueles 2, 3 dias antes da prova, a gente já faz um aumento, chegando até 12, de 10 a 12, a gente tem essa recomendação durante, que varia, eu falo que é de 30 a 90, mas hoje a gente consegue ter algumas literaturas que nos trazem uma recomendação um pouquinho maior, de 120 gramas, ainda não saiu dentro de todos os consensos, mas é algo que acredito eu que em breve estará presente. Tá? A proteína, novamente, não sendo a principal, né, o principal macronutriente, mas obviamente que é importante, e a hidratação, como a gente já tinha sinalizado, do fornecimento adequado para evitar essa desidratação. Aqui tem um estudo de caso, como eu falei para vocês, já estou chegando um pouquinho aqui já no final, né? Então eu quis trazer algo que pudesse representar tudo isso que a gente trocou de ideia aqui. Será que ele fez tudo isso? Quais foram os pontos observados, né, que houveram necessidades de ajustes? E lembra do que a gente conversou um pouco mais à frente, né, sobre a necessidade desse ajuste na prescrição do carboidrato? Esse atleta experiente, um cara que já nadava há bastante tempo, 30 anos, eu tô meio ceguinha, desculpa, gente. 30 anos, quase 40 quilômetros, né? Fez um total ali de 11 horas, 28 minutos aproximadamente de prova, né? Então a estratégia e os preparos foram baseados nessa meta, tá? A primeira análise que eles fizeram foi a análise da alimentação desse atleta, desse indivíduo. E adivinha o que eles observaram? Um baixo consumo de carboidrato. Estava abaixo de 50% do que seria a necessidade dele. Se eu não me engano, ele consumia em torno de 140 gramas dia, e a necessidade dele chegava a 450 gramas dia. Então é muito comum as pessoas que praticam exercícios de endurance ter um baixo consumo do principal macronutriente que vai ajudar ele a performar. Então, vocês, né, como professores, por favor, incentive, né, eles a procurar um nutricionista, porque essas falas que nós temos dentro hoje das mídias muitas vezes atrapalham, né, não só o meu trabalho, mas sem sombra de dúvida o trabalho de vocês. Porque não adianta ser uma Ferrari, ter a melhor planilha de periodização, ter o melhor equipamento, se o combustível que você coloca para dentro está inadequado. Você não vai performar, por melhor que seja essa prescrição. Tá? Ele teve um ajuste, então, prévio, né, antes dele entrar no desafio dele, fizeram um ajuste na alimentação dele, fizeram uma análise da composição corporal e dentro das conversas com treinadores, com a equipe multidisciplinar, sugeriram sim um aumento desse BF dele, então ele aumentou o percentual de gordura, se eu não me engano ele saiu ali de 18 para 21, foi mais ou menos a média de aumento, para que teoricamente ele tivesse um pouco mais de reserva, né, para essa prova. A gente teve, olha ali a quantidade de carboidrato que ele consumiu. Ele fez um trabalho de treinamento, que a gente fala que é o train the gut. A gente precisa treinar.
os atletas a receberem essa carga de suplemento, principalmente, como ele falou, principalmente de suplemento, porque a osmolaridade dos suplementos, principalmente os concentrados, é muito grande. E se isso bate dentro do organismo e você não tem um preparo prévio, as chances de você ter alguma alteração gastrointestinal é muito grande. Então, tudo que é feito na prova, né, tem que ser treinado, inclusive a alimentação. E muitas vezes, acredito que não um indivíduo de uma prova tão extensa, mas é muito comum as pessoas quererem testar tudo no dia da prova, né? Porque a alimentação não pode ter suplemento, que a alimentação tem que ser toda clean, não gosta de produto industrializado, e aí, apesar do nosso nadador aqui ter tido, né, uma experiência muito positiva com alimentos sólidos, é mais difícil realmente de você suplementar durante a prova a comida, principalmente até pelo processo digestivo e pelo tempo de digestibilidade que isso vai precisar dentro do nosso organismo. Então, quando a gente está acima, por exemplo, de 70% do VO2 máximo, a gente tem um declínio nessa nossa capacidade digestiva, pela perfusão mesmo dos órgãos. E aí, o alimento, né, in natura, ele se torna mais difícil de ser processado, e a suplementação já está teoricamente preparada para isso. Então se torna mais viável muitas vezes o uso da suplementação, mas é muito comum a gente ter realmente atletas que preferem alimentos, só que até para isso precisa ser testado, porque ele precisa entender como isso vai, né, ser inserido na logística ali de suplementação, como ele apresentou para a gente. E esse atleta em especial fez todos os testes, fez todas as análises importantes, e ele consumiu por hora 135 gramas de carboidrato, né, superando o que a gente tem, né, como direcionamento da literatura, que parava teoricamente ali em torno de 90 gramas por hora. Então, muito importante, de fato, mais estudos, né, voltados para a especificidade da modalidade, entendendo que as demandas, né, fisiológicas, elas realmente podem ser diferentes do que a gente tem de base hoje na prescrição de provas de endurance. E ele teve, vamos lá, resultado. A ingestão dele foi de aproximadamente 5.600 quilocalorias, né, e a prova foi concluída com sucesso, num ritmo adequado, e conseguiu concluir o feito dele. Bem, minha mensagem final para vocês não deixem de periodizar, né, a planilha do atleta sem que haja uma periodização nutricional, porque senão o trabalho de vocês com certeza não terá o mesmo sucesso, né? A longa distância, né, é a base mesmo da prescrição, ela tem uma exigência maior nessa estrutura nutricional, então nós como nutricionistas, a gente tem um olhar de maior preocupação quando a gente trabalha com atletas de longas distâncias, foco no carboidrato, na hidratação e no sódio, como eu falei para vocês, pensando em performance durante, né, e o caso clínico ele traz um pouco, né, desse entendimento de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Sim, é necessário, sim, é possível de ter erro e precisa de ajuste, e se isso não for feito com antecedência, pode estragar toda uma preparação, né, e muitas vezes atrapalhar aí um sonho. Então, nutrição em águas abertas é igual a ciência, é igual individualização e, sem sombra de dúvida, é igual à prática. Bem, obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de, quando a gente começa a observar os trabalhos, a gente vê muito a população de homens. Normalmente a gente tem mais homens atletas e questões nutricionais muito mais voltadas para homens atletas do que mulheres atletas. A questão de disponibilidade energética e da possível síndrome de Rett, acha que está sendo relegado o estudo disso devido ao menor número de mulheres atletas?
Olha, a gente vem analisando que, de fato, essa proposta de análise da deficiência energética, ela está bem presente, que partiu da tríade da mulher atleta, né? Mas hoje, quando falam, a gente não vê uma individualização, por exemplo, de público masculino e feminino, não. A gente fala de uma forma geral, inclusive hoje existem cálculos que a gente faz na hora de fechar, por exemplo, a minha prescrição. Eu faço uma análise de o que eu estou fornecendo de energia para esse indivíduo, ele está de acordo com o que ele precisa para as exigências específicas do esporte e para as exigências fisiológicas. E a gente consegue ter um entendimento se está adequado, se está inadequado, se eu preciso colocar um plus. Então existe uma equação que não está relacionada a homens e mulheres, mas que nos traz um direcionamento maior sobre o quão importante é realmente a gente fornecer adequadamente esse total energético dia. Obrigado. Nada. Fernando, obrigado. Eu vou fazer duas coisas. Tem algo, não sei exatamente quanto. Dia 15 de agosto, um ex-atleta mandou assim para mim, uma postagem no Instagram. 515 quilômetros em jejum, desafiando toda a lógica esportiva moderna. Acho que todo mundo ficou sabendo disso. Queria que você comentasse um pouquinho. Então, é difícil até comentar, eu confesso, eu vi esse feito, eu sempre falo, na verdade, primeiro ponto, né, legal, ele fez esse feito, mas quais são os recordes desse atleta? Eu acho que a primeira pergunta porque uma das coisas que eu falo muito para os meus atletas, quando eles me questionam, e principalmente esses atletas que estão no topo, né, quando você pega o cara que é o campeão, né, que está lá no top 5 dos atletas, você faz a revisão muitas vezes dessa alimentação desse indivíduo e ela está totalmente fora, né, das recomendações. E aí ele sempre fala, mas eu tô lá no topo, legal. Então esse cara é mais difícil até de eu convencer, né? Entretanto, quando a gente trabalha com indivíduos que não estão no topo, mas estão utilizando determinadas estratégias, eu falo, cara, legal, imagina assim, então, se você, né, que conseguiu esse feito de fazer uma prova em X tempo e sem se alimentar, imagina se você tivesse se alimentado adequadamente, né? Até onde você conseguiria? Então, a possibilidade de você completar, ela é sempre viável. Eu quero saber se você está no seu melhor. Porque falar para mim que realizou um treino em jejum, isso não me diz nada. Eu quero saber se foi feita uma análise, você estava na tua melhor performance, você estava na velocidade que você deveria estar, você não teria uma capacidade ainda melhor, né? Porque alguns indivíduos que eu vejo levantando essa bandeira, desculpa, mas esses caras muitas vezes não tem muita história. Eles falam para mim, eu consegui, legal, fui a primeira pessoa a conseguir realizar uma prova assim. Pô, legal, quero ver você ganhando, então, assim. Talvez seja interessante até mesmo para os estudos, porque não é o que a gente tem na literatura. Foge. Mas existe sempre o ponto fora da curva? Sim, sempre tem o ponto fora da curva. Então eu não desacredito que a gente tenha realmente pessoas com metabolismo extraordinários, que foge da nossa natureza. Entretanto, não é o que a gente vê na prática. Então é muito confuso como profissional realmente a gente bater palma para esse tipo de atitude, né? A mesma coisa o cara falar, acabei de fazer um ultra iron sem periodizar. Tava 3 meses sem treinar, fui, fiz e completei. Legal, você ganhou? Você superou a tua meta? Foi o teu melhor? Tá sem lesão? São perguntas que devem ser feitas, questionadas, para talvez num futuro a gente conseguir estar aqui futuramente falando, olha galera, lembra aquele carboidrato? Não, agora é 0 carbo, tá? Vai no jejum, vive de luz, gratidão e glutamina que você vai longe. Gratiluz. Essa é boa. Podemos fazer uma pergunta aqui? Pra quê? Sei lá, pra quê? Pra ganhar Ibope, eu acho. Provar que o ser humano é capaz, mas pra... Pode muita coisa. Eu acho. Até por isso. É uma exceção, né, regra? É exceção. Exato, eu acho que acredita, mas se você pega o geral, não é o que a gente vê, né? É porque assim, se o cara come e passa mal, e aí aguenta fazer 100, vai. Mas tipo assim, eu vou falando pra quê? Eu sou uma exceção.
Pra quê? É isso. Que bom, tá fazendo bem para ele que ele continue assim, mas que vocês não façam isso, tá? Por favor. Fernando, mais uma pergunta. Pronto. Boa tarde. Boa. Queria falar algo sobre a palatinose, com ureia ou ômega presente? Tem alguma coisa? Sim, a palatinose é um tipo de carbo, né, que a gente utiliza. Eu geralmente utilizo a palatinose até pelo comportamento de liberação dela, quando comparado a outros carboidratos, que não é algo tão significativo, mas geralmente eu gosto de utilizar ela mais durante, para controlar um pouco mais, né, esse fornecimento, não algo tão imediato como, por exemplo, uma malto, né, uma dextrose, que teoricamente ela teria uma pequena diferença nesse comportamento, né? Mas eu gosto mais de utilizar a palatinose nos blends, porque conforme a gente vai aumentando esse fornecimento de carboidrato, a gente vai saturando os nossos receptores. Então, se você utilizar só frutose, né, ou um tipo só de carbo, você vai ver que você vai ter uma dificuldade de utilização dos mesmos. Então, utilizar os blends de carboidratos é mais interessante. Eu tenho alguns indivíduos que preferem a palatinose, e aí seria uma individualidade deles mesmo, que se sentem melhor, questões gastrointestinais, de palatabilidade, e aí eles usam pré, intra e pós, não teriam direcionamento, mas eu gosto mais de utilizar a palatinose associado aos blends. E por uma questão de custo, né, eu uso muito maltodestrina, que funciona muito bem, obrigado, e é ainda um dos suplementos com relação ao carboidrato de mais fácil acesso. Pessoal, a gente ia finalizar a pergunta, mas dependendo tem a... Show! Uma das curiosidades que eu tive agora, principalmente nadando na Irlanda com frio, é entender que não é uma questão de velocidade, performance. Como você vê, como é que eu posso dizer, um cálculo, né? Como é que você consegue calcular? Porque a temperatura da água afetando, porque eu acabava nadando, eu falei, cara, isso daqui está travando, agora vai travar. Aí eu tinha que fazer um gasto calórico, um gasto de energia para o meu corpo poder funcionar, e eu sabendo que não é a velocidade, porque é o frio, eu estou combatendo o frio, densidade da água, tudo isso. Como é que eu vou, numa hidratação, mensurar? Né? Boa, é uma boa pergunta. Eu vou te falar que isso, para a gente conseguir ter esse entendimento mais preciso, só mesmo dentro de estudos de laboratório, porque você vai estar com todos, né, aparatos ali para que pudesse ter esse entendimento das suas perdas, né, do quanto que você precisa. Existem alguns cálculos que a gente faz, mas eu falo que, na verdade, essa é a maior dificuldade do nutricionista. Por isso que, na verdade, é tão importante uma relação próxima, o que infelizmente não acontece, porque a paciente vem em mim. Não gostei disso aqui com a Fernanda, aí vai no outro. Não sei o que, vai no outro. É igual, às vezes, acredito eu, que no treinador, né, vai pulando, o cara não se encontra nunca. Mas através do entendimento, dessa proximidade que você tem com o atleta, você vai se baseando nas equações preditivas e no que a gente tem de faixas de indicação, vai entendendo o que deu certo, o que não deu certo, até que no final a gente consegue entender individualmente as suas necessidades. Mas são cálculos sempre estimados, né, preditivos. Eu falo que o nutricionista tá meio igual o cego no tiroteio, entendeu? Que se não tiver ali um guia, no caso que são os próprios pacientes, a gente realmente fica muito... pode ser que essa recomendação que eu estou dando está adequada, pode, porque existe essa individualidade, né? Se a gente fosse para o atleta respeitar a recomendação, por exemplo, de 90 gramas por hora, provavelmente ele poderia ter, ele comeu 50% a mais do que era o recomendado, ele poderia ter quebrado, né? Então, ele fez um trabalho prévio de identificar o que era necessário e o que sustentava ele, o que retardava a fadiga, e com relação à hidratação, com relação às perdas, da mesma forma. É teste, e essa relação profissional e paciente.